Bom, tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao Novo Dígito, uma série de vídeos gratuita que é uma iniciativa da Clint, que vai trazer os maiores especialistas do mercado de empreendedores digitais para discutir os temas mais atuais e também o futuro do mercado. Hoje, o nosso convidado é o Guilherme Zappala, ele é coordenador de tecnologia da EG Digital. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Novo Dígito, cara. Muito obrigado pela tua presença aqui. Por favor, se apresenta para o pessoal. Bom, eu sou o Guilherme, eu estou na área de tecnologia aí há um pouquinho mais de 10 anos. No digital há um pouquinho menos, né? Então tem 2 anos de digital, indo agora para o terceiro na EG. Eu sou formado em análise de sistemas, trabalhei por mais de 10 anos aí no corporativo, né? Eu vim para o digital mais recentemente. Eu sou especialista em dados e em integrações, e um dos motivos pelos quais eu hoje sou coordenador de tecnologia na EG foi o contato que eu tive com o produto deles, né? Então, assim, antes de trabalhar na EG como colaborador, eu, eu fui aluno do curso, né? Então essa foi a minha porta de entrada no descobrimento do digital foi através de um produto. É diferente essa análise, né? Então, assim, antes de trabalhar no digital, eu comprei um infoproduto, comecei a entender ali como funcionavam algumas coisas do digital, entrei para a EG, num primeiro momento não na área de tecnologia, mas sim como um especialista do produto que eles tinham, e aí eu comecei a perceber algumas necessidades que eu podia agregar e que para a galera do digital isso não é tão comum, né? Então, no corporativo, é, eu trabalho numa empresa chamada CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica do Brasil. Então, assim, eu tô acostumado a lidar com milhões de linhas de registros de tabelas de sistemas diferentes, integrações de uma série de coisas. E aí eu cheguei no digital e falei assim, poxa, mas 99% das coisas que a gente faz são informações. É o cara que está vindo do tráfego, é o dado do criativo que está chegando, é a jornada do cara que está passando pelo processo de onboarding, é em que lugar da esteira que esse cara está e se ele está apto ou não a comprar o meu próximo produto. Eu falei, puxa, eu acho que a gente consegue fazer um misto de coisas aqui, conseguir agregar. Então aí eu entrei para a área de tecnologia da EG, e de lá para cá a gente tem uma parceria de sucesso, a gente vem crescendo aí dentro dessa esteira de analytics e integrações para o mercado digital. Então, assim, foi uma entrada inusitada no mercado por conta disso, né? Não era algo esperado, nunca tinha ouvido falar de infoprodutos e outras coisas, e agora a gente já está completamente acostumado aí a sopinha de letrinhas do digital, métodos de venda, tráfego pago, processos de suporte pós-venda, e todas as tecnologias que a gente vem colocando aí para rodar a nossa operação. Cara, que massa, velho. Pô, acho que. Tudo bem, acho que de todas as pessoas que eu já conversei aqui dentro do Novo Dígito, é com certeza a primeira que entrou, talvez da forma mais diferente, assim, dentro do mercado do digital, né? Primeiro cliente, aí virou um cliente especialista no produto que tu comprou, foi convidado para entrar em outra área que nem era a tua especialidade em si. E aí depois acabou migrando aos pouquinhos. Pô, cara, que história realmente assim, bem inusitada mesmo. Acho que, cara, eu acho que tu é que não sabia que esse caminho ele ia acontecer de qualquer jeito, né? Foi se encaixando ali. Eu acho que hoje eu tenho essa sensação também, que assim, eu sempre quis empreender de algumas maneiras, mas eu não tinha esse espaço de entender onde eu conseguiria aplicar a tecnologia de tal forma que eu conseguisse ver o negócio acontecer. E no digital a gente consegue ver isso com uma clareza que é muito difícil ver no corporativo, né? Como uma ação bem planejada, bem coordenada e bem executada consegue refletir no resultado e num tempo curto, né? Quando você pega um lançamento mesmo, questão de, um mês do planejamento de uma ação até o final da execução, você já consegue ver e avaliar a melhoria. Então, assim, foi um casamento perfeito.
Cara, que massa, velho. É bem legal. Pô, antes de eu entrar especificamente, né, nos questionamentos que eu levantei aqui, pô, aproveita e conta um pouquinho, talvez, desse começo. Quais foram as primeiras mudanças que tu começou a trazer para dentro da EG depois que tu entrou dentro da parte realmente de tecnologia, assim? O que que tu sentiu que, porra, cara, era a principal do, porra, vamos mexer nisso aqui, porque, cara, eu já sei que dá pra gente ter melhorias e tudo mais e começar a evoluir a forma com que a EG toca o negócio dela agora com a parte tecnológica mais azeitada, vamos chamar assim. Cara, assim, a gente já mudou, acho que tudo. Desde que eu entrei na EG, eu troquei praticamente quase todas as coisas que a gente tinha. Mas eu acho que do começo, a primeira coisa que a gente planejou construir juntos foi a área de dados. Então, é muito comum da galera do digital também, um monte de planilhas, vários Google Sheets rodando em uma série de lugares diferentes, de fontes diferentes, e aí depois a galera enlouquece tentando cruzar todas essas planilhas e tentando gerar um dado ali de dentro. Então, uma das primeiras coisas que a gente começou foi começar a entender de onde vinham essas informações, né? Falou assim, cara, ok, temos várias planilhas de vários lugares, mas o que estão nessas planilhas? Por que essas informações elas são relevantes e o que principalmente, o que a gente vai fazer com elas no final? Né? Onde eu quero chegar com isso? Então, o primeiro grande projeto que saiu foi um dashboard com toda a etapa do lançamento. Né? Então, desde a captação, aos dados das campanhas, tráfego, custo por lead, a gente montou uma estrutura bem low cost ali, bem baixo custo, só para a gente entender onde a gente queria chegar, antes de sair construindo e trazendo tecnologia, banco de dados, integração. Então, antes de qualquer coisa, a gente fez um MVP lendo das próprias planilhas que a gente já tinha, né? Então, assim, a gente só deu uma organizada ali para não sair muito fora do padrão, não ter que gastar muito tempo com adequação de regras e modelos, mas para que a gente já conseguisse extrair valor. E aí eu acho que o ponto mais interessante foi quando num café com o expert do time, inclusive, ele falou assim, cara, você não tem noção do como isso mudou a vida. De você conseguir olhar para um lugar e você ter a total clareza do que está acontecendo naquele momento, porque você está vendo todos os dados acontecendo ali de maneira integrada e você consegue lançar a mão de tomar uma decisão de trocar um criativo, subir um criativo a mais, alocar um pouco mais de verbo, tirar um pouco de verbo de uma campanha e como isso muda, se a toada da copy do e-mail que está saindo está gerando evasão da lista de e-mail, se a quantidade de mensagens que eu estou mandando está fazendo meus grupos de WhatsApp diminuírem, e você conseguir olhar para isso e começar a enxergar onde a sua ação reflete e de fato acompanhar. Então, assim, é a minha área de especialidade, né? A área de dados. Foi por onde eu comecei. Eu acho que, assim, mesmo hoje, depois de quase 2 anos, eu acho que a gente ainda tem uma jornada de dados para cumprir, né? A gente não, eu brinco e falo assim, cara, a área de dados não tem fim, porque tu sempre pode melhorar, tu sempre vai querer um dado a mais, tu vai querer complementar, isso pode gerar novas análises que tendem a virar novos produtos, que vão gerar novas receitas, e é um universo sem fim. Então eu acho que a gente está muito longe de chegar no ponto final do processo. Mas é muito legal ver a jornada do amadurecimento. Então a gente começou com planilha, uma estruturinha bem simples, bem rudimentar, e falou assim: putz, aqui está o segredo, né? A chave do castelo. Eu vou investir mais nisso aqui. E aí depois a gente veio agregando as coisas aos poucos. Trouxemos um banco de dados, trouxemos sistemas de integração, começamos a fazer as automações para que esses dados pudessem ser consumidos, né, pelo público cliente, sem a necessidade de ter alguém ali do outro lado, registrando planilha e tudo mais. Do ponto de vista do time, eu não conheço ninguém que ficou chateado, que eu queria te contar uma coisa, assim, ó, todo mundo adorava acordar cedo e preencher todas as planilhas. Era quase que uma atividade extremamente comemorada pelo time.
Então, quando você chega para o time e fala assim, não, sabe aquela planilha? Não precisa mais preencher, todo mundo ficou chateado. Não foi bem assim que aconteceu, né? O cara falou assim, não, como assim? Não preciso mais de todos os controles, mas e todas as coisas que eu faço? Como que eu vou dar feedback e tudo mais? Eu falei assim, não, cara, calma, a gente não disse que a gente não vai ter os controles. A gente só disse que você não precisa mais você fazer os controles. E aí eu acho que tá onde a tecnologia pode mais agregar no digital, que é tirar a atividade que o cara não precisa fazer, que seria preencher uma planilha, alimentar um sistema para você poder fazer uma análise, e pegar esse cara e explorar ele na capacidade total. Então, eu tenho um gestor de tráfego que gasta 2 horas por dia preenchendo planilha. Eu falei, cara, preencher planilha não é atividade de gestor de tráfego, deixa ele analisando campanha. Então, assim, são 10 horas a mais por semana para ele otimizar a campanha e fazer um tráfego melhor. E deixa para mim a atividade de encontrar uma maneira de pegar essas métricas e fazê-las chegar onde precisam sem ter necessidade de ter alguém do outro lado. Eu acho que aí tá um dos segredos, né? Você conseguir gerar mais valor com a mesma informação que você tem, reduzir o operacional do time, porque você diminui ali a quantidade de pessoas, você elimina erro, que às vezes o cara digita uma coisa errada e volta, precisa reanalisar, reconferir alguma coisa que, rolou um vacilo, colocou na coluna errada, na célula errada, ou o cara ia fazer a daily às 10, mas alguém deixou para atualizar o negócio naquele dia, no dia mais tarde, aí não tinha uma determinada informação que era relevante para aquele momento, e a gente sabe que no dia a dia de um lançamento, às vezes as coisas estão tranquilas, isso quase nunca acontece, mas normalmente a gente vive um mundo um pouco mais louco, assim, de quantidade de atividades rolando em paralelo. E aí isso traz uma tranquilidade que você sabe que pelo menos aquilo que você está olhando está padronizado, vai vir ali atualizado num determinado horário, sem que ninguém precise se desdobrar em muito para conseguir atualizar. Então acho que essa foi a principal entrega que a gente fez. Foram alguns dashes ao longo de 22, então a gente começou com um de lançamento, depois a gente fez um do produto perpétuo, depois a gente fez um dash de acompanhamento dos profissionais que trabalham conosco no sucesso do cliente, né? Então, assim, quantidade de perguntas, onde estão as maiores dúvidas, onde está, isso corroborou para a gente conseguir gerar FAQ, diminuir a quantidade de dúvidas, para a gente entender se a gente tinha picos em determinados momentos. Então, a gente tem coisas que a gente já sabe, né? Então, você faz um lançamento, onde está o pico de dúvida? Na primeira segunda-feira após a abertura de carrinho. Né? Então, sei lá, fiz uma abertura de carrinho na segunda-feira, eu vou ter ali aquele efeito até sexta, aí a galera começa sexta, sábado, domingo, segunda-feira, quando chega todo mundo para olhar, tá cheio de dúvidas ali na caixa. Só que isso perdura por mais 2 semanas, então o efeito que ele é menor, depois ele cresce exponencialmente 2 semanas, depois ele volta para uma tendência de baixa. E aí você mantém um processo. Então a gente chegou hoje a ter um nível de acuracidade que eu consigo te dizer quantas pessoas eu preciso para segurar uma operação se eu tiver uma determinada quantidade de alunos, né? Então eu consigo te dizer, eu falo assim, X alunos geram tantas dúvidas, para responder a essas dúvidas eu preciso de um time desse tamanho para dar conta desse processo. E aí você começa o processo ao contrário, né? Como eu reduzo isso? Eu vou trazer FAQ, eu vou pôr tecnologia, eu vou criar chatbots, o que eu consigo fazer para reduzir esse volume, para que eu consiga atender mais gente ainda sem precisar contratar novas pessoas. Cara, como é que. Como que isso tudo, toda essa estrutura de não só de dados, mas da estrutura começar a funcionar por conta própria e desonerar, por exemplo, como você falou ali, o time de preencher planilha e tal, o quanto isso mudou a organização, a agência em si, a EG ali, em termos de pessoas, de talvez posições em equipes, teve muito mesh-mesh aí nesses últimos 2 anos aí, por conta tá implementando uma tecnologia aqui, lançou um dash lá e tal, agora essa pessoa aqui que fazia essa tarefa, agora ela já pode fazer outra, ou às vezes nem tem mais o papel daquela pessoa, vamos dar uma outra função para aquele perfil de colaborador da empresa. Isso mudou muito, assim, por conta dessas inovações que foram aparecendo? Mudou, eu acho que assim,
a gente não chegou a desconstruir funções. Isso eu acho que não, porque assim, por mais que você tire um certo operacional do time, assim, se eu tenho um gestor de tráfego que está gastando 8 horas por dia, todo dia preenchendo planilha, eu acho que eu estou com algum problema. Que ele não deveria estar fazendo isso todo esse tempo, mas ele gasta um tempo considerável preenchendo e olhando. Então, assim, tirar do processo, não, mas otimizá-lo, sim. Então, o cara de mídias, ele está mais preocupado hoje em olhar para a rede social e entender onde ele consegue gerar mais engajamento, como é que ele consegue ser mais atrativo. Ele não precisa estar preenchendo a planilha para ele entender como é que foi o histórico, o que deu certo, o que deu errado. Isso eu já entrego para ele pronto. O gestor de tráfego, a mesma coisa. Para o estrategista, é um divisor de águas, porque ele consegue ter a visibilidade de tudo que está acontecendo sem ter que ficar mandando mensagem para 50 pessoas diferentes pedindo planilha, planilha, planilha. Ele olha para aquilo e ele entende exatamente se a estratégia que foi desenhada está sendo seguida, se precisa de correção de rota, se não precisa, se cabe alguma intervenção, se não. Então esse processo ele começa a ficar mais azeitado. E então, assim, o que eu posso te dizer é que você consegue ter talvez o mesmo time, mas com maior capacidade de entrega. Porque eu libero as pessoas, né, uma parte dessa atividade para o cara fazer o trabalho que ele já faz melhor. Então ele tem mais tempo para otimizar a campanha, para analisar, para responder aluno, para aprofundar um nível de análise que ele teria, porque ele não teria todos os dados no tempo que ele precisa. Então, assim, isso traz mais velocidade, isso traz mais agilidade, a acuracidade das informações, você mantém que o processo está sendo seguido, né? Então você não tem dúvida se de fato aquilo que está chegando está fazendo sentido ou não. Então você consegue ser muito mais ágil né, dessa forma do que do modo tradicional, preenchendo as planilhas e montando todos os processos, pela dependência que você tem das pessoas. E uma outra coisa que a gente percebeu também ao longo do tempo é quando existe a transição dos profissionais. Então você tem às vezes ali troca um gestor de tráfego, troca um gestor de mídias sociais ou alguma coisa assim. Normalmente a pessoa já vem com método, ela tem as suas próprias planilhas, seus próprios controles, e aí você precisa fazer o cara se adaptar àquilo que já tinha, porque isso é consumido por outras áreas da empresa. Então não tem mais isso, né? O cara não precisa preencher nada. Se ele tiver alguma coisa que seja dele, que ele mesmo usa para si próprio, não tem problema, ele pode seguir. Mas o corporativo em si tá tranquilo. Eu não preciso me preocupar em treinar o cara a preencher planilhas e contar para ele onde elas estão e contar para ele que tem um processo, que tem um horário ali, porque já foi resolvido. Então acho que isso também é um ganho que a gente teve. Ah, com certeza. E aí eu acho que você ganha muito na velocidade de conseguir adaptar esse profissional que está chegando muitas vezes, né? Que ele não precisa ter uma série de aprendizados ali burocráticos e tal. E, cara, agiliza muito o processo de conseguir, cara, botar o cara e o cara já rapidinho começar a performar, né? Aqui a gente usa o termo que é o tempo de rampagem, né? Quanto tempo que esse cara vai levar para rampar, tá no nível ali para, pô, ele seguir o trabalho dele sozinho. E é um desafio, acho que para qualquer empresa hoje conseguir fazer esse processo o mais rápido possível. E na minha percepção, assim, já está ficando muito claro para mim que, cara, ter uma operação de dados muito clara, com certeza, para grande parte da áreas, assim, até dentro da cliente aqui, se for usar como exemplo, é uma boa visão mesmo, cara. Mas, bom, eu queria juntar dois pontos que eu acho que vai dar para a gente comentar um pouco mais aqui. Eu acho que está muito claro agora para quem está assistindo o quanto que entender dados, né, e usar essa parte de conhecimento para poder botar todo mundo para conseguir performar melhor dentro da empresa, seja qual que é a área que está ali dentro, seja comercial, seja a experiência do cliente, seja até o pessoal ali de gestão de tráfego, como tu comentou. Tu enxerga que existe uma conexão ali, e aí eu já estou puxando uma pergunta que eu tenho aqui na minha pauta, vocês têm uma visão aí dentro da EG que a experiência da entrega para o cliente final, né, ou seja, o cliente do expert que vocês trabalham, é muito importante, né? E eu imagino que até essa desoneração de todo esse pessoal que vocês têm dentro da agência, de não precisar ficar gastando tempo com coisas burocráticas, poder focar
no trabalho fim, vamos dizer assim, e aí aqui nesse caso talvez estamos falando do pessoal que cuida de fato da experiência do cliente, né? Eu acho que isso é uma questão muito que eu acho que dá, pelo menos pelo que eu estou entendendo, assim, conecta muito bem com essa visão de, tipo, cara, eu consigo entregar uma experiência muito legal pro meu cliente final lá, porque, cara, eu consigo dedicar tempo para que isso seja possível, né? Para que as pessoas que estão envolvidas nesse processo consigam fazer isso funcionar. Mas, cara, me conta um pouco mais como é que vocês atuam assim, para garantir esse fator experiência para esses clientes finais aí. Olha, eu acho que o projeto que mais trouxe isso à tona foi principalmente os projetos de automação. Então, assim, a gente lida com um volume de clientes muito grande pós-lançamento e de um produto de nicho financeiro bastante específico. E majoritariamente a gente adotou uma abordagem de ter o suporte no WhatsApp. Então isso gera para a gente um fluxo de mensagens, de report ali bastante grande, bastante elevado. Então a gente não encontrou outra saída se não automatizar. Senão eu teria que contratar muita gente para a gente conseguir continuar crescendo e continuar fazendo tudo aquilo que a gente já faz. A gente tentou primeiro o padrão, né? Falou assim, a gente faz na mão e aí a gente vê como funciona. E aí pessoas surtaram no processo, né? Falou assim, cara, não tem a menor condição de fazer isso na mão. Se pequeno já tá dando esse trabalho todo, se a gente fizer uma coisa maior, não dá. Então a gente foi atrás de ferramentas, processos, metodologias que pudessem fazer com que a gente gastasse menos tempo para executar as mesmas atividades. Então aquela mesma visão do dado, de que eu preciso conhecer o cliente, entender o processo, otimizar, fazer as pessoas gastarem menos tempo, a gente também trouxe do lado do negócio com relação à entrega. Então, assim, o que eu consigo colocar dentro do meu processo de atendimento, por exemplo, que faz com que o meu atendimento para fora seja visto de uma maneira mais rápida, para que meu cliente tenha a resposta no menor tempo que eu puder entregar, e do lado de dentro de casa, como que isso pode ser para que isso não seja um problema para a gente de tempo? Né? Então, assim, eu preciso entregar a resposta para o meu cliente o mais rápido que eu puder, mas gastando o menos tempo que eu puder. Para que na escala isso funcione muito bem. Então, para isso, a gente adotou um onboarding dos nossos produtos automatizado. Então, a gente usa algumas tecnologias para isso. Hoje a gente está usando para WhatsApp Chat Guru, para a parte de bots, para fazer coleta de dados e montar todo o processo de onboarding, ficha de matrícula, colocar o cara dentro das comunidades de WhatsApp, apresentar para ele o produto, coletar a dor que ele chegou, entender um pouquinho mais do cliente, a gente usa o Typebot. E tudo isso é automaticamente alimentado na Clint, como solução de CRM. Então, isso faz com que eu consiga hoje, num processo de lançamento, fazer um onboarding completo do meu cliente, fazendo ele passar por todas as etapas em no máximo 48 horas. Então, eu sei que em 48 horas o cara comprou o produto, ele acessou a plataforma, ele conseguiu enxergar o que ele precisava, ele já sabe quando é a aula inaugural, ele já está na comunidade de WhatsApp onde ele vai receber os comunicados. Se ele tiver dúvida, ele vai ser atendido no 1 a 1. Ele já entendeu o processo do produto que ele está, ele sabe que o tempo de reembolso é de até 15 dias e quais são os marcos que ele precisa respeitar. Ele sabe quando que vão ser divulgadas as listas de bônus e tudo mais. Em 48 horas esse cara já sabe de tudo. E eu não preciso fazer nada para isso acontecer. Eu não preciso ter ninguém do time de atendimento envolvido nesse processo. E aí, sim, bom, mas se o meu time de atendimento não está fazendo isso, o que eles estão fazendo, né? Eles estão preocupados com os caras que falharam na missão. Então, o cara que tentou acessar a plataforma e não conseguiu, e ele vai sinalizar para mim e fala assim: puxa, eu não consegui acessar a plataforma. Esse cara precisa de ajuda. Então, esse cara eu vou colocar alguém para falar com ele, conectar com ele e ajudar ele a seguir no processo. O cara que conseguiu fazer tudo, ele passa batido pelo processo sem precisar de nenhum tipo de atendimento. Então, assim, uma ação que parece simples, né? Quando você olha e fala assim, poxa, mas
É o que todo mundo faz, né? Falei assim, ok, pode até ser, mas do jeito que a gente fez, reduziu uma das nossas métricas de reembolso em quase 5 pontos percentuais. Né? Saímos da casa de 10 a 12 para baixo de 8. Então, assim, isso para um produto de faturamento bastante elevado é uma margem bastante relevante para um processo simples, né? E aí você falou assim: ah, mas você deixou de ser humano no processo? Não, mas eu passei a gastar um tempo de uma maneira mais inteligente. Né? Eu passei a gastar tempo com o aluno que está precisando de ajuda. E passei a gastar menos tempo mandando mensagem para o aluno que já chegou lá, perguntando para ele se ele chegou lá. Então hoje a gente conseguiu construir um processo que, assim, a ideia é não atrapalhar o aluno que chegou, mandando mensagens sucessivas, falar, ah, mas você chegou, não chegou, precisa de alguma ajuda e tudo mais. Assim, a gente não precisa mais fazer isso. E aquele aluno que ele precisa de mais cuidado, a gente tem mais tempo para cuidar dele. Né? Então, assim, por que o reembolso cai? Porque o cara tem um atendimento de velocidade e qualidade. Quando você olha as notas de NPS do processo de onboarding, que acontece no fim desse processo, os principais comentários que a gente vê foi assim, cara, nunca recebi um atendimento tão rápido. Nunca tive uma equipe tão atenciosa colocando essa galera que está chegando para dentro, né? De fato, acolhendo esse novo aluno que está chegando. Mas isso foi um processo, né? Não foi assim. A gente tentou fazer na mão, deu errado. Aí a gente falou assim, não, vamos automatizar um pedacinho do processo. A gente falou, pô, melhorou, mas não ficou 100%. Preciso de mais tecnologia, preciso resolver outras coisas. Ah, então para coleta eu vou selecionar outra tecnologia, eu preciso do CRM para isso tudo estar integrado e eu conseguir enxergar onde esses caras estão se perdendo, até a gente chegar no nível de maturidade que a gente tem hoje. E aí, quando você olha para o resultado, você vê o lançamento acontecer e ninguém surtar no caminho. A gente sabe que, né, vai ter um acréscimo no volume de trabalho, isso é intrínseco ao processo, porque é muita gente entrando ao mesmo tempo. É diferente do perpétuo que vai entrando ali, né? Dia a dia entra uma quantidade menor de pessoas, mas assim, não tem como você falar que não vai comprometer a tua operação você receber 1.000 alunos numa sequência de 2, 3 horas, entendeu? É muita gente para atender num curto espaço de tempo. Então, e aí você começa a separar, né? O cara que precisa ser atendido do que não precisa. Onde esse cara está dentro do processo, né? Então, hoje na Clint e por outros dashes que a gente tem de acompanhamento, eu consigo olhar para o processo e falar assim, puxa, eu coloquei 1.000 alunos para dentro, onde esses caras estão? Ah, eu tenho 500 caras que já terminaram, eu tenho 150 que falta responder o NPS, eu tenho uma galera que ainda está presa na ficha de matrícula, eu tenho uns 40 caras aqui que estão com problema de acesso, mas o time já está tocando. Eu sei onde os caras estão dentro do processo, né? Eu tenho essa facilidade em enxergar isso. E aí, se você sabe onde esses caras estão, é fácil encontrá-los e é fácil tratar o problema deles. Então, isso faz. O operacional ficou muito reduzido. É, cara, com certeza. É. Eu acho que sim, com certeza. Uma coisa que eu tenho percebido bastante também, eu acho que o ponto mais importante que tu falou em relação a todo esse processo é ter tempo para dar atenção para aqueles clientes que realmente precisam da atenção necessária, porque ele ficou preso em alguma etapa e aí, pô, cara, aquele profissional que tá ali, que tem um treinamento correto para poder resolver esse problema pro cara, pô, ele vai estar disponível em vez de estar muitas vezes investindo tempo em outros tipos de clientes ali que às vezes, que nem você falou, cara, o cara eventualmente ele vai conseguir passar pelo processo todo, né? E aí eu acho que essa parte é tão fundamental hoje. Eu até conversei com algumas pessoas aqui já no Novo Dígito e parece tão banal falar sobre esse assunto, mas o nível de importância que está tendo hoje, principalmente por conta dessas mudanças que a gente tem visto no mercado nesses últimos anos agora, o quanto a entrega do produto em si, que a gente tá colocando para o cliente final lá, é fundamental para conseguir manter a empresa desse expert funcionando no longo prazo. Né? Porque hoje a gente fala de a importância do cara ter um ecossistema de produtos. Né? Então, não só ter uma esteira, mas entender que um produto se conecta com outro produto dependendo do momento que o cara está na jornada, e aí às vezes o cara
compra um outro produto que talvez é um pouco mais caro, ou seja, está um pouco mais para frente na jornada ali de coisa, mas ao mesmo tempo ele pode comprar direto uma mentoria que custa muito mais caro. Ele não precisa passar pelo outro produto intermediário, sabe? Só que esse tipo de inteligência, se você não tem dados, se você não acompanha esse processo, se não tem aonde ver nitidamente aquilo ali, ou, por exemplo, eu não consigo nem acompanhar o processo do cliente, onde é que ele está, como é que eu vou tomar a decisão, muitas vezes, para passar para um time comercial de vendas ativas, para ele passar a mão no telefone ou ele mandar pelo WhatsApp lá uma oferta especial para o cara comprar uma mentoria de, sei lá, R$ 3.000. Né? Então, se eu não tenho essas informações à minha disposição, fica muito difícil para eu conseguir entregar, fazer com que esse cara ande dentro desse processo. Né? E aí eu tenho visto muito o pessoal comentando que o quanto isso está se tornando importante agora, né? E aí não é só aquela nossa, pô, beleza, fiz uma baita consultoria, montei meu ecossistema de produtos, né? Mas como é que esse ecossistema funciona? Se você não tem esse acompanhamento, como é que eu vou levar um cara do ponto A até o ponto B se eu não sei quando ele está pronto no ponto A? Aí eu vou abordar esse cara, o cara não está pronto. Aí eu investi tempo do meu comercial muitas vezes para oferecer um produto para um cara que não quer comprar. Né? E aí eu acho que isso é uma... desculpa ter me alongado nessa questão, mas são coisas que a gente vê muito no dia a dia aqui de alguns clientes, até da Clint, de algumas pessoas que eu já conversei, e aí eu vejo o quanto essa estrutura que vocês construíram colabora para que esse processo aconteça de forma muito mais natural, assim, né? Não, eu acho que assim, é perfeita a sua colocação. A gente sempre fala de vender mais para o mesmo cliente. Mas para eu vender mais para o mesmo cliente, fazer ele andar na minha esteira, eu preciso primeiro ter tido um bom relacionamento com ele. Então a gente começa do ponto que o cara comprou o primeiro produto, como ele foi atendido. Mas ele gostou do primeiro produto que ele comprou? Pô, ele gostou. Segundo, eu vou ofertar para ele o próximo produto da minha esteira. Mas esse cara tá pronto? Eu tenho bem mapeado o processo que ele tem que fazer, aonde que eu vou abordar ele no processo? Ah, tenho. Então, tá bom. Então, a probabilidade de, se você fez um bom atendimento, o cliente é um cliente engajado, ele chegou até o ponto em que ele precisa para enxergar valor no próximo produto, é mais fácil ele dar o próximo passo. É muito diferente quando você tenta fazer isso na aleatoriedade. Entraram X pessoas, e aí eu acho que o cara tá pronto, e aí eu vou ligar, e aí às vezes o cara já tá bravo porque ele não teve um bom primeiro contato, ou ele não tá pronto, ele nem entendeu qual é o produto. Às vezes ele tá pronto, mas ele não entendeu o que você tá tentando ofertar para ele, não enxergou valor porque faltou ali alguma informação para fechar na cabeça dele o que faria sentido. Então, a gente conseguir mapear esse processo e entender ali as áreas de fronteira entre os produtos, né? Aonde, quando o cara compra o meu primeiro produto, quais são os marcos que fazem ele dar o passo para comprar o segundo? Né? Até onde ele precisa chegar? Se você tem isso bem mapeado, o segundo passo é, legal, como que eu mapeio e controlo isso? Né? Então, eu falo assim, sei lá, vou criar um exemplo simples. Vamos imaginar que para o cara comprar o segundo produto, ele precisa ter assistido 50% dos vídeos do primeiro produto. Então, assim, se eu não sei nem onde ele está, dentro da jornada que eu já desenhei, eu já vendi para ele, é muito difícil ofertar alguma coisa. Em compensação, se eu criar um processo onde quando o cara chega a 50%, eu mando uma mensagem para ele de parabenização, olha, você já chegou a 50%, cria uma estrutura, manda uma pesquisa, o que mudou já da sua vida, né? Do que você comprou para onde você está agora. Aí o cara me responde a pesquisa, eu coloco um vendedor para falar com ele de um dado que ele já me entregou, eu já gerei conexão, eu tenho mais dados desse cara para conseguir conversar com ele, eu estou num outro momento de compra do que simplesmente atravessar uma ligação e tentar falar com esse cara para ofertar um novo produto. É o famoso vamos ser interessante antes de ser interesseiro. Então, assim, se eu sei onde o cara está na jornada, eu sei onde ele está, e eu consigo mostrar para ele que aquilo que eu estou oferecendo para ele melhora a vida dele e os motivos, eu já andei 80% do caminho, eu só preciso que esse cliente dê os 20%. Agora, se eu ligo para ele só com uma oferta e uma promessa, aí eu tô com os 20% e eu preciso que ele ande 80% do caminho. Pode ser que ele ande, mas quando você vai olhar na escala, a probabilidade é menor. Então eu acho que
A automação dos processos, os controles, em você ter claramente mapeado os processos e as fronteiras de onde as coisas se encaixam, é o fator-chave para você conseguir prestar um bom atendimento, ter um bom time de vendas, entendendo ali onde que os processos se conectam, quem são as pessoas que essas pessoas serão abordadas naquele momento. A gente já fez vários testes. A gente chegou a gente tem 2 produtos que às vezes são ofertados como um como upsell ou order bump do outro. E a gente já fez vários testes. Eu vou vender ele como um upsell, vou vender como um order bump, vou ofertar depois. E a gente chegou à conclusão de que, assim, para o cara que não comprou como upsell ou order bump, não oferece isso para ele de novo pelos primeiros 15 dias. Porque se ele não tomou a decisão de comprar naquele primeiro momento, é porque ele não viu o valor. E aí não adianta tu insistir, né? Você precisa esperar ele andar um pouco no processo, amadurecer isso, para depois você voltar lá na frente e falar para ele, falar assim, cara, sabe aquilo que eu te ofereci lá no começo que você não quis? Eu falei, não, então, ó, veja só, isso é importante porque, ó, como você viu, eu te mostrei isso, esse produto entra aqui para te agregar isso. Não, agora eu quero. Então eu vou comprar. Mas num outro momento, quando você tenta oferecer pro cara logo de primeira, no meio do processo de onboarding, que ele ainda está tentando entender o que ele comprou, como ele entra, como que ele acessa e tudo mais atrapalha do que ajuda. Funciona às vezes, a gente consegue vender, mas a gente compromete a experiência, não fica legal. Então a gente combinou com o time de vendas e falou assim, ó, quando isso acontecer, por mais que às vezes o cara tenha comprado o produto principal e depois ele teve uma compra abandonada, uma compra cancelada do segundo produto, segura um pouco, espera, dá um tempinho para esse cara passar ali pelo processo, entender, ter a aula inaugural, entender melhor o produto, amadurecer um pouquinho melhor no processo, para depois você entrar em contato com ele e tentar resgatar esse cara. Funciona melhor, mas eu preciso ter dado para entender o cenário em que ele está e entender qual é o melhor momento de entrar em contato. Onde ele está mais apto a receber essa minha oferta de compra. Algumas coisas vão ser tentativa e erro, é o empirismo mesmo, né, de testar ali N possibilidades e entender o que funciona melhor. E a partir daí você vai percebendo que existe uma lógica nas coisas, não é tão aleatório assim. Os processos eles funcionam ali meio que encadeados. E aí quando você entende onde estão essas sobreposições, fica fácil de você montar os indicadores e mapear isso de uma maneira que você consiga compreender o comportamento. Funciona para 100% dos casos? Não, toda regra sempre vai ter a sua exceção. Mas você consegue mapear ali 80%, 90% do todo funciona muito parecido. E aí você consegue adaptar. E isso, inclusive, é oportunidade de novos produtos. Que quando a gente, às vezes, a gente pensa assim, cara, às vezes o cara está pronto para dar uma parte do passo, mas não o passo completo. Aí nasce um novo produto. Falou assim, então eu vou criar um produto que é uma parte daquilo que eu ia levar ele a chegar, para que ele enxergue o valor até a metade do caminho, e depois eu vendo a outra metade para ele. Ah, porra, muito bom, cara. Isso aí é. Esse ponto é bem interessante também, né? De quando a gente tem acesso à informação e consegue ficar avaliando esse processo enquanto ele está acontecendo, ele também serve para ir desenvolvendo a parte estratégica mais e cada vez mais rápido, né? Falou, pô, é que nem você falou, acho que esse exemplo ficou ótimo, né? Pô, se o cara tá meio pronto, né? E é possível vender uma metade, pô, oferece essa metade. Mas apesar de que eu também gosto muito dessa visão de poder testar, porque eu acho que por mais que nem você falou, existe uma estrutura encadeada que se encaixa para a grande maioria, muitas vezes você só consegue começar a descobrir esses padrões testando um monte de coisa, começando a ver que tem várias que vão dando errado e você começa a ver que, pô, não, peraí, o caminho é mais para cá mesmo. E aí você chega uma hora que você engata e descobre realmente como é que é o processo. Mas eu acho que o fundamental mesmo é testar. Que nem você falou, tem muito planejamento, muita análise, né? Eu acho que é muita análise lá e muito teste para conseguir fazer esse processo realmente rodar, assim. E aí a percepção que eu vejo bastante também é que o momento que a gente está vivendo agora é uma grande virada desse nível de profissionalização, assim. Porque acho que antes, cara, quando a gente estava no pico mesmo do hype dos infoprodutos lá,
cara, provavelmente muitas agências, muitos experts eles não tinham tanto interesse pelo consumo desses dados, que, pô, beleza, eu vou ali, boto grana em gestão de tráfego, abro meu carrinho, faço uma grana desgraçada e beleza, né? Agora a gente já vê que o processo está muito diferente, que você precisa trazer experiência para o teu cliente ali, até porque não é só porque ele comprou aquele produto, é porque você também tem outro interesse por trás de continuar fazendo esse cara se manter na jornada. Né? Por outro lado também, a gente vê principalmente aqui dentro o pessoal que usa a Clint, né? Não só para acompanhamento de onboard de clientes, mas também para, cara, tratar o cara da venda ativa, né? Como é que eu entrego um produto ali, ou muitas vezes para fazer recuperação de vendas. Né? Foi, pô, abriu o meu carrinho lá e teve gente que teve problema antes de virar cliente. Como é que eu dou atenção para esse cara também e tudo mais, né? E aí, para isso você precisa ter dados, você precisa ter integração entre sistemas, né? Então, pô, o checkout precisa mandar uma informação para uma outra plataforma para você poder consumir esse dado de uma forma, analisar ele, ver como como levar esse processo para frente, né? Mas, pô, eu queria te fazer uma provocação, porque assim, a gente conversa muito aqui no Novo Dígito, principalmente com quem é expert, com quem é estrategista, né? Então, a galera que está um pouco mais ali em cima da parte mais estratégica. E pelo que eu imagino assim, vocês ainda são uma exceção à regra dentro do mercado, pelo nível que a empresa já está na questão de análise de dados, de dashboards, de estrutura e de automação, de tecnologia. Mas para quem está, cara, pensando em começar esse processo, talvez ter que, não sei se a tua sugestão vai ser trazer uma pessoa, o que tu acha que vamos criar um cenário aqui, tá? Eu sou um estrategista, tenho a minha agência aqui, atendo um expert e, cara, tô ainda afundado em planilha. Por onde que eu preciso começar, sendo que eu não tenho nem um conhecimento muito aprofundado de como nem coletar e analisar esses dados? O que eu preciso fazer? A primeira coisa é o processo ele precisa ser feito de trás para frente. Se você não fizer ele de trás para frente, a probabilidade de você fracassar no meio do caminho ele é maior. Então é aquela história de que assim, se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer caminho serve. E aí você pode não necessariamente fazer o caminho mais rápido ou o melhor caminho. Né? Qualquer caminho chega a qualquer lugar. Então, a primeira coisa é começa com pequenos projetos. Não tenta resolver o problema todo de uma vez. Onde está o teu problema? O meu problema está em ter um mapeamento dos criativos. Falei, pô, beleza. Então, seu problema está no tráfego. Vamos resolver esse problema? Vamos resolver, vamos adequar essas planilhas, vamos montar esse dashboard, beleza. Cara, o que você precisa ver? Às vezes, a gente tem um déficit assim, às vezes a gente quer ver muita coisa. Falei, beleza. Mas você vai usar isso pro quê? Né? O que estando num dashboard te leva a tomar uma decisão de brecar uma campanha, de alavancar uma campanha, ou de trocar um criativo, ou de pôr mais criativo. Então você tem que fazer o processo de trás para frente. Então você precisa entender qual é a ação que precisa ser tomada, da ação que precisa ser tomada, qual que é o indicador que precisa ser acompanhado para que ele se movimente, você saiba qual ação vai ser tomada. Esse indicador, qual que é a composição dele, ou seja, quais são as métricas que eu vou analisar para eu compor esse indicador. Dentro das métricas que precisam ser analisadas, qual que é a origem delas? Vem do gerenciador de anúncio, vem do relatório, eu extraio isso do Facebook, eu extraio isso, e aí você monta um processo, mas de trás para frente. Se você tentar fazer o contrário, eu vou extrair todas as planilhas, eu vou juntar tudo e aí eu vou chegar em algum lugar. Acho que você vai ter problema no meio do caminho, porque você vai acabar desviando do objetivo. Então faz de trás para frente. Pega um problema pequeno, desmembra ele em probleminhas menores e vem montando esse processo de trás para frente, sempre pensando de onde eu vou chegar e qual que é o caminho que eu preciso seguir até chegar. A probabilidade disso dar certo é muito maior. E aí a gente tem que sempre entender que assim, o simples não é fácil. A gente sempre acha que assim, nossa, mas isso é tão simples, né? Não é. O simples é complexo. Às vezes a solução mais simples, ela é a mais complexa de ser implementada.
Então, assim, o que que eu diria para quem está começando agora? É, não tenta pensar no que é simples, tenta pensar no que funciona para você. O que talvez seja simples para uma pessoa não é para outra. Então usa. Ah, tem melhor tecnologia? Tem, a que você domina. Porque é mais fácil de você conseguir chegar em algum lugar com uma coisa que você já conhece. Né? Eu andei de carro manual a vida toda. Aí alguém chega e fala assim: não, agora compre um carro automático que você não precisa mais passar de marcha. Eu falei: não, mas para mim isso já é natural, nem era um problema. Entendeu? Mas se você fizer o contrário, se você pegar alguém que já andou a vida toda de carro automático e entregar um carro manual para ele, talvez ele não saia nem do lugar. Fala assim: "Não, como faz? Não tive essa aula." Então, assim, é, vá pelo caminho de usar aquilo que você já conhece. Ah, eu tenho uma estrutura aqui na minha empresa de Google Sheets. Show de bola. Usa o Google Sheets. Ah, mas eu quero uma ferramenta que tenha mais poder visual. Pô, legal. Que ferramenta integra com o Google Sheets? Ah, então fechou. Fuja de coisas em que você tenha que mudar tudo o que você usa. Ah, eu não vou usar o Google Sheets, eu vou usar agora um Excel e eu vou usar uma outra ferramenta que só pluga com Excel. Falei, pô, mas você tem toda a sua estrutura em Google Sheets, você vai ter que converter tudo primeiro para depois você chegar naquele objetivo. Então, assim, não é o caminho mais simples, mas use o caminho mais fácil, do ponto de vista de tecnologias que você já tem, processos que você já domina. Eu acho que isso faz com que você consiga chegar num objetivo de uma maneira muito mais assertiva. Trocas muito abruptas de modelos, de tecnologias, às vezes trazem uma complexidade desnecessária para resolver o problema. E tenha certeza de que quando você resolver o problema, problemas maiores virão. Essa é, essa é a próxima dica. Né? Você resolve o problema até você chegar lá e falar assim: ah, agora eu tenho que resolver esse outro problema. E ele é um pouquinho maior. E depois ele é um pouquinho maior, ele é um pouquinho maior. E aí depois lá na frente você olha e nem lembra mais qual foi o primeiro problema que você tinha resolvido. E o negócio já mudou de tal forma que você olha para trás e fala assim: nossa, quanta coisa eu já caminhei. Mas faça de passo a passo, pedaço por pedaço. Sempre de trás para frente e arrumando processos. Pega uma área, um processo, coloca o indicador, metrifica, acompanha. Funcionou? Próxima área, próxima área, próxima área. Fiz isso na empresa inteira. Pô, legal, agora você tem um indicador corporativo. Você consegue ver exatamente quais processos de cada área, como que isso um influencia no outro. Se você tentar montar o processo para fazer, eu vou montar um indicador corporativo, mas você nem foi para cada área, sabe quais são os processos, é mais difícil. Então, se eu tivesse que dar uma dica use as tecnologias que você já tem, se possível com o conhecimento e os profissionais que você já tem dentro de casa, resolva o problema pedacinho por pedacinho, passo a passo. Se você quiser acelerar este processo, tente buscar no mercado um profissional que seja qualificado e capaz para o seu momento. Essa é a próxima dica. Toma cuidado também se você é um cara que está começando e fala assim, não, então eu vou contratar o maior especialista em análise de dados para resolver o meu problema de planilhas. E esse cara está acostumado a resolver problemas de outra esfera. Ele está preocupado com bilhões de linhas, transações concorrentes, e planilha para ele cara, é tranquilo. Então, assim, não aposta na tecnologia como o salvador da pátria, né? Eu brinco e falo assim, cara, a tecnologia não tá aí para salvar ninguém. A gente tem isso como uma ferramenta para melhorar a nossa vida, mas ela não deve ser a salvadora da pátria. Então, assim, use tecnologia a favor das tuas coisas, do teu propósito, mas não aposte na tecnologia como assim, não, agora eu vou colocar o sistema de dashboards da Microsoft, que é o Power BI, dentro da minha empresa, e todos os meus problemas vão estar resolvidos. Não, você comprou um software que vai pôr para rodar na sua empresa. Mas e todos os processos e todo. Não vai resolver. Ah, então eu vou trocar o Power BI e agora eu vou usar Tableau, porque
eu vi numa reportagem que tem uma análise estruturada que é de fácil uso. Cara, é verdade. Mas, de novo, não é o software que vai resolver o seu problema. Ele te ajuda a resolver, mas ele não resolve. Então, você precisa de pessoas na empresa que tenham uma qualificação para resolver problemas. Por isso que eu falei assim, cara, busque no mercado profissionais que estão mais próximos do teu objetivo. Né? Então, assim, você precisa de mais pessoas resolvedoras de problemas. E aí, a tecnologia ela entra como cereja do bolo para facilitar uma determinada ação, para juntar uma determinada quantidade de dados que não seria possível ser analisada sem o uso da tecnologia. Mas, assim, a tecnologia sozinha não resolve o problema. Então, é um misto de pessoas, processos e depois tecnologia. Eu acho que esse fator assim de entender principalmente o momento de maturidade da empresa em si para poder agir, acho que é fundamental também, né? Porque é muito mais fácil para você primeiro conseguir se entender e falar, pô, peraí, de qual que é o meu momento e o que eu preciso fazer para começar a resolver o problema, e aí ao mesmo tempo também fazer o que você falou, vou pegar um primeiro probleminha, resolver ele, entender como é que esse processo também funciona, porque provavelmente para muita gente que não começou a mexer de forma aprofundada nessa questão de dados, de automações e tal também, é um primeiro momento, né? Então não adianta você querer abraçar uma coisa muito grande que você vai ter dificuldade até de poder controlar esse processo, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma percepção assim de que isso é mais um braço, vamos chamar assim, ou uma parte da empresa que, claro, é extremamente fundamental para todas as áreas, mas que está vindo muito dessa visão do corporativo tradicional e está começando a mergulhar dentro do mercado de infoprodutos justamente por essa necessidade da profissionalização que as empresas que fazem produtos digitais, trabalham com produtos digitais hoje, estão precisando. Né? E aí eu vejo vários leques, né? Eu tenho conversado com pessoas aqui que, cara, alguns dão enfoque nessa questão de importância de onboard dos clientes. Contigo a gente está tendo a oportunidade de poder falar de tecnologia, de automações, de dados, né? A gente tem falado muito também sobre a parte de implementação de estrutura comercial com pessoas. Claro que a tecnologia entra junto, porque você vai precisar, por exemplo, de um CRM como o da Clint para poder acompanhar muitas vezes esse processo acontecendo. Né? Mas, cara, o que eu percebo é que diversas áreas que talvez acho que nem existiam na maioria das empresas de produtos digitais aí há, sei lá, um ano, agora estão se tornando cada vez mais fundamentais, né? E até um bom exemplo, talvez, tu que está vindo numa carreira ali de 2 anos dentro do mercado, então provavelmente, cara, a importância desse processo talvez tenha justamente começado a aparecer nesse momento. Né? Você começou a perceber, caraca, dá para mexer nisso, nisso, naquilo, e pô, isso aqui é uma coisa que não tem. Né? Então, como é que a gente melhora esse processo? E provavelmente alguns experts aí, ou estrategistas que estão assistindo a gente, estejam tomando consciência disso, e é até muito legal tu ter entrado nessa questão de dar um pouco de dicas ali, porque, cara, eu até fiquei um pouco pensativo assim, caraca, velho, como é que a gente consegue aplicar isso, inclusive, para dentro da nossa empresa aqui da Clint, e no primeiro momento eu até pensei, meu Deus, é muita coisa, né? Mas essa visão de talvez começar pequeno, usar uma área da empresa que talvez esteja mais dolorida ali, né? Talvez acho que essa é a primeira, vai ser o primeiro. Cara, onde é que tá doendo pra caramba? Que nós precisamos, putz, velho, preciso resolver esse negócio aqui. Começa por ali. E aí depois vai catando, aí eu acho que depois a gente vira um catador de problema, né? Onde é que tá o próximo, onde é que tá esse aqui, qual que é o maior e tal, e eu acho que é daí que a estrutura começa a se formar. E aí eu acho que o que tu falou faz muito sentido também, pô, leva um tempo para essa coisa acontecer. Talvez levou aí esses 2 anos de Guilherme dentro da EG para a coisa virar e se tornar essa estrutura robusta que vocês têm hoje. E aí o que eu falo muito pro pessoal aqui também, eu já ouvi também de alguns outros convidados cara, joga o jogo do longo prazo. Né? Porque todo mundo pensa, pô, meu próximo lançamento é daqui 3 meses, meu Deus, tem que fazer tudo agora. Não, pô, o jogo é de longo prazo, talvez melhore um pouquinho a tua tecnologia agora, testa 10% do que pode ser
daqui 2 anos no teu próximo lançamento, para quem sabe ano que vem tu tá com uma estrutura muito mais robusta e conseguir ter um resultado muito mais legal, assim, né? Ó, nós levamos 3 lançamentos para acertar o onboard, entendeu? Com tecnologia, com time, com conhecimento. Então primeiro a gente apostou, por mais que a gente tenha todos os processos, tenha pessoas, a gente sempre é fadado a cometer alguns erros, né? Então, primeiro a gente trocou a tecnologia e falou assim, não, agora vai. Tô com a tecnologia, não vai dar problema, funciona e tudo mais, e melhorou. Mas não ficou 100%. Aí falou, não, agora eu vou ajustar o processo, vou treinar melhor as pessoas, eu tive mais tempo para me preparar, agora vai ser um gol de placa. E melhorou mais um pouco, mas ainda não chegou no 100%. Só que todo esse processo, conforme você anda, você colhe o que deu errado, o que pode ser melhorado e o que não fazer de novo. E o segredo tá aí, entendeu? Resolve o problema em partes pequenas. Cara, eu tinha um negócio que era ruim. Pô, legal. Troquei. Ah, agora eu tenho um negócio que funciona mais ou menos. O que funciona menos? Pega esse processo, melhora ele para o próximo. Consequentemente, vai trocar o que continua funcionando menos. E você vai fazendo isso. A gente brinca e fala assim: no corporativo a gente adora dar nome para as coisas, né? Fluxo de PDCA, melhoramento, melhoria contínua. Mas é isso. Não dá para resolver todos os problemas de uma vez só. Tu não vai acertar é, todo o processo, deixar ali tudo fino, rodando de primeira. E assim, também não é porque você acertou que vai funcionar para o resto da vida. É um processo que vai continuar sendo melhorado, né? O produto melhora, o produto muda, o público que entra com um nível de consciência diferente, você vai precisar ter abordagens diferentes ao longo do processo. Então, assim, não tem como resolver tudo ao mesmo tempo. Então, a gente brinca que, assim, na escala de maturidade de todo profissional, a gente começa a olhar e desenhar quais são as lutas que a gente quer entrar, né? Fala assim, deixa eu ver qual que é a luta que eu vou entrar. E é mais ou menos isso. Escolhe a batalha que você quer travar, traça o objetivo, a estratégia que você vai usar para chegar do outro lado e aposta nela. Mas não dá para lutar todas, né? Então, é exatamente o que você falou, cara. Pega o que dói mais, resolve esse problema e depois você vai para o próximo. Não tem como resolver todos ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que isso funciona melhor. E mesmo para quem é maior, passa pelo mesmo processo. Ele pode fazer mais rápido, porque talvez tenha mais conhecimento, mais possibilidades? Pode, mas quando você é maior, você também tem mais coisa para olhar, tem mais problemas para resolver, tem mais gente no meio do caminho. Aí você começa a esbarrar em outras fronteiras, comunicação, mais de uma área envolvida no mesmo processo. Então, assim, ser pequeno também tem as suas benesses, né? Você tem os problemas também são menores. Então, assim, saiba que para cada momento da sua jornada de negócio, os problemas eles sempre vão aparecer. A tua abordagem não muda, mas o tamanho do problema muda. Então, eu tinha um problema, eu dei uma solução que resolvia o meu problema de onboarding para 100 clientes. Pô, show de bola. Até o dia que eu tive 1.000 clientes. Aí já não deu certo mais. Pô, legal, agora eu preciso resolver aquele problema que já estava resolvido para essa escala. Então, vou resolver esse problema. Eu resolvi o problema da escala, mas a experiência foi ruim. Então, agora eu vou resolver o problema da experiência. Então, assim, é muito disso. Você vai testando e melhorando processo a processo, lançamento a lançamento, mês a mês, dia a dia. O jogo do longo prazo é o que faz virar. Porque aí você consegue olhar o todo, né? Quando você pega o problema e você tenta resolver ali a qualquer custo, né? A gente brinca que a gente fala aqui na tecnologia, quando você quer resolver um problema assim, ela vai na força bruta, né? Você tem um problema, você fala assim, não, eu vou resolver de qualquer jeito, você tá vendo que você precisa encaixar um Lego, o negócio é quadrado, você tem um triângulo, mas você fala, cara, vai dar. E você vai apertando aquele negócio ali até
fazer passar pelo outro lado. Passa, mas a que custo? Entendeu? Talvez se você demorasse um pouquinho mais, você faria com menos sofrimento. Pensando um pouquinho melhor, tendo um pouquinho mais de tempo, de mais tato. Então, essa busca ela é bastante interessante. Né? Você olhar para o problema de tamanhos menores, se entender onde você está na jornada, olhar o que te dói hoje, qual é o lugar, né? Qual que é a prioridade que você tem que atacar, e aí encontrar pessoas, processos, tecnologia que você consiga colocar ali para resolver. Vão ter coisas que você vai simplesmente colocar uma tecnologia ou colocar alguma coisa ali e para de ser um problema. Assim, e é engraçado quando você fica um pouquinho maior, que às vezes você tem problemas que você fala assim, nossa, como que eu vou resolver isso? Não tenho a menor ideia. E aí você vai lá, coloca um negócio e simplesmente o seu problema está resolvido. Você fala, nossa, mágico. E às vezes você tem um problema que não te incomoda muito, mas você está há 6 meses tentando resolver. E não consegue. Então, assim, também vão acontecer coisas assim, entendeu? Às vezes tem aquela dor que dói, você dá uma aspirina e nunca mais você tem, você fala, nossa, mas o que aconteceu? Não sei. Dei uma aspirina, nunca mais aconteceu, o problema é resolvido. E às vezes tem aquela dor nas costas que você tá ali meses sofrendo e demora um pouquinho mais. E aí você precisa de um tratamento a longo prazo. Não tem nada que você vá resolver que, que consiga satisfazer aquilo ali de uma maneira melhor. Talvez você precisa rever processo, reestruturar a tua área, reestruturar a tua operação, reestruturar o como você faz algumas coisas para conseguir resolver aquilo. Então não dá para fazer ao mesmo tempo, né? Tem que ser feito ali em doses homeopáticas e suficientes, né? Principalmente compatíveis com a tua capacidade e com o teu momento. Aí eu acho que você consegue ter o melhor resultado que você pode, né? O Mário Sérgio Cortella tem uma passagem de uma palestra que eu assisti dele uma vez que ele falou assim, cara, faça o teu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. E é muito disso, entendeu? Cara, tem um problema e eu resolvi desse jeito. Ah, mas não vai resolver o problema lá na frente. Eu falei, mas não cheguei lá na frente ainda. Até aqui tá bom. Quando eu chegar lá na frente, aí eu trato o problema que for maior. A gente também tem um pouco disso, né? Às vezes a gente quer resolver mais do problema do que de fato dói. E aí a gente fica ali mergulhado, debruçado, gastando horas e dias de esforço para resolver um problema que ele ainda não aconteceu, né? Então assim, eu quero resolver um problema de escala. Falei, pô, mas você já chegou no nível de escala que dá problema? Não, ainda não, mas vou chegar. Falei, então deixa esse problema para resolver quando você chegar lá. Sim, para não sofrer por antecipação, né? Não sofra por antecipação, exatamente. E aí talvez você está negligenciando outras coisas que estão doendo, mas que tu não tá vendo porque você tá tão compenetrado em resolver aquela, né, tem aquela ânsia de resolver aquilo em definitivo. Nunca mais vão falar que tal coisa não funciona. E você não percebe que tem outras coisas ali que talvez você debruçasse metade da atenção já surtiria um efeito muito maior do que aquilo que tu tá tentando resolver. É por isso que a visão estratégica de negócio é tão importante. Para tu conseguir não ficar tão com essa visão de fechada, de não conseguir interpretar o todo, né? E às vezes está muito focado ali nas metodologias e nas métricas que tu já está acostumado, porque o mercado tem várias caixinhas que o pessoal sempre usa, né? As metodologias de lançamento, os acompanhamentos e tudo mais. E às vezes o cara não consegue pegar e fazer assim, né? Não, pera aí, deixa eu olhar o que está acontecendo no todo do meu negócio. Né? E aí, cara, quando tu consegue olhar para essa visão, é que aí você consegue ver, putz, eu tenho uma dor que é lá, ó, lá longe. Eu nem tava vendo. E, putz, às vezes é até fácil de resolver, às vezes é uma coisa pequena, mas, puxa, tem um nível de importância. Né? E aí, por isso que esse amadurecimento é tão importante dentro dessas empresas ali, justamente porque uma coisa que tu falou que eu acho que faz muito sentido, assim, o ciclo se alongou. Né? A importância hoje das mudanças que precisam ser feitas não é só para o meu próximo lançamento, né? É para onde eu quero estar daqui 2 anos, né? É para onde eu quero estar, qual que é o produto que eu vou estar vendendo lá na frente para o cliente que está comprando agora, e às vezes isso vai levar um bom tempo, né? Então, assim, essa percepção de você ter uma longevidade um pouco maior
Eu que venho também do mercado corporativo, tu também, a gente sabe que, cara, as empresas elas são construídas para durar, né? A ideia é que a gente tenha empresas que tenham uma duração longa, né? E eu vejo que o nosso mercado está começando a se dar conta disso agora, assim. Porra, como é que eu vou fazer esse meu negócio perdurar, já que eu tenho que fazer um monte de mudança e tal? E eu tenho visto muitos experts que estão, assim, meio sem saber muito para onde ir, sabe? E aí até um dos motivos pelo qual o novo dígito veio. Isso tem a ver com referência, né? Uhum. Então, assim, quando você olha para uma empresa mais tradicional, você fala assim, cara, é até por confiabilidade. Cara, quanto tempo esse cara tá no mercado? Ah, ele tem 1 ano. Não vou fazer relação com ele, esse cara é muito novo, ele ainda não entendeu. Vamos pegar uma empresa que já está no mercado há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas aí você vem pro digital e fala assim, fala um player que está no mercado há 20 anos. Aí você para e fala, não tem ninguém ainda. Vamos tentar 10. Talvez já ficou meio difícil. 5, aí dá para contar em alguns dedos alguém que já está ali há tanto tempo. Mas fala assim, cara, 5 anos para o corporativo é pouco, entendeu? Não é tanta coisa assim. E agora que a gente está tendo players que estão aí 5, 6, 7 anos no mercado, com, né, uma visão já estratégica, ele entendeu que ele não é mais um player, ele é uma empresa. Ele não é mais um expert, ele tem uma empresa com uma série de pessoas, com uma série de processos, uma série de conhecimento que está ali dentro, né? Não é mais um cara fazendo um lançamento, é uma empresa com 20, 30, 40 pessoas movimentando, que tem um faturamento, que está todo mundo empenhado em remar para o mesmo lado. Então, eu acho que essa questão da referência é o que está começando a mudar agora. Porque a galera está começando a olhar e falar assim, cara, beleza, mas para eu ser desse tamanho, não dá para eu viver só para fazer o próximo lançamento. Eu preciso começar a pensar no jogo do longo prazo. Né? Então, eu falo assim, como é que eu vou estar daqui a 10 lançamentos? Então, isso muda um pouquinho, né? Então, assim, você não está mais apostando todas as fichas no próximo. Você está planejando como vai ser o calendário do ano. Falou, esse ano eu vou fazer 8 lançamentos. Vão acontecer desse jeito, com essa metodologia. Aí você falou assim, cara, quando que há 2 anos atrás a gente já está pensando no calendário de lançamento do ano todo? A gente estava pensando em como é que ia ser o próximo. Então, assim, isso é um amadurecimento que o corporativo te dá, de visão de processo, de você ter o plano de onde vai chegar no final do ano. Cara, beleza, mas quanto você pretende faturar? 10 milhões, 20 milhões. Como que isso está distribuído? Não, isso está distribuído em 8 projetos. Tenho projetos maiores e projetos menores. Qual que é a importância do projeto menor? Teste. Você não vai testar um negócio completamente diferente num negócio muito grande. Então, você faz um semente, cria um projeto um pouquinho diferente, testa a tua ideia, depois você faz ele num lançamento menor, depois você escala. Então, assim, até nisso exige planejamento. Né? A visão estratégica de onde você vai implementar aquilo, onde você encaixa aquilo dentro da tua esteira. E isso tudo é muito novo. A gente não estava acostumado a ver isso com tanta facilidade. Agora não é mais difícil de você falar assim, me fala alguns experts que lançam produtos de 3 a 5 anos. Pô, tem um monte. 3 anos atrás, me fala um que tá há 3 a 5 anos. Talvez fosse bem difícil de, de, de trazer esses dados, né? Então, assim, eu acho que a profissionalização do mercado, ela se dá nesse sentido, entendeu? Antes você não tinha tantas pessoas tão conhecidas. Agora você falou assim, nossa, mas tal pessoa está vendendo isso há tanto tempo. Será que ainda tem público para isso? Porque já tem 10 anos que o cara está vendendo, digamos assim, né? O mesmo não acaba, continua tendo público. Você fala, não, espera aí, não é o mesmo produto, né? O que ele lançava 10 anos atrás não é o que ele está lançando hoje. Pode ter talvez o mesmo nome, a mesma roupagem, mas a técnica não é a mesma, o conhecimento empregado não é o mesmo, o jeito de fazer não é o mesmo. Então, assim, mudou. E para você se perdurar por tanto tempo fazendo a mesma coisa, não é tão fácil assim. Né? Exige preparação,
exige planejamento, exige você ter uma visão a longo prazo de objetivo de onde você quer chegar. Então, assim, a gente precisa olhar para o todo, né? Então, assim, para o cara que é pequeno, não tá errado ele ter a visão de como ele vai fazer o próximo. Mas conforme ele vai fazendo sucessivos próximos, ele precisa parar de pensar de falar assim, não, mas peraí, eu preciso parar de planejar só o próximo. Eu preciso começar a pensar onde eu vou estar daqui os próximos 3, onde eu quero chegar. E os próximos 6, e no próximo ano. Né? Então, vamos fazer o orçamento, eu vou fazer o planejamento do próximo ano. Para uma empresa no corporativo, fazer planejamento e orçamento anual é normal, todo mundo faz, básico, entendeu? Quando você vem para o digital, você fala assim, como assim eu vou fazer o orçamento e planejamento do ano? Eu faço o lançamento, eu falei, tudo bem, mas né, existe um plano, onde você quer chegar, como que você desdobra isso em projetos, produtos, e é legal ver como as coisas dão certo e dão errado. Né? Então, às vezes você planeja chegar num determinado faturamento com um determinado produto. E aí você faz ali 2, 3 meses, percebe que a estratégia não está legal, lança um outro produto e chega mais rápido naquele determinado processo. Então, assim, também não é que o plano não muda, mas é diferente quando você tem um plano. Entendeu? Não estou dizendo que o plano ele é imutável. Ah, fiz o planejamento, são 8 lançamentos, desse jeito eu não vou mudar em nada. Não é isso. Até porque eu não conheço nenhum plano que vai ser seguido 100% à risca, principalmente a gente que vive na área de tecnologia. As coisas dão errado, o que funcionava na ideia não funciona na implementação, o papel aceita qualquer coisa, e a hora que você vai de fato fazer não é bem assim, você precisa dar uma ajustada ali. Então, assim, não vai sair como você planejou. Mas é diferente de você falar assim, ah, eu vou construir um quarto e eu vou construir um lugar para morar. Então, cara, um quarto a gente já tem um ambiente, né? Tem uma estrutura a ser seguida, tem qualquer coisa. Um lugar para morar pode ser uma cabana. Pode ser, assim, N possibilidades, né? Tu pode ser mais criativo que eu nesse sentido, inclusive, vai de acordo da vivência, da experiência que cada um tem. Mas acho que isso está mudando, né? E eu acho isso extremamente positivo, porque a gente consegue começar a pensar em planejamento de carreira dentro do digital. Olha o que a gente já está discutindo hoje, né? Então, assim, cara, o cara começa gestor de tráfego, depois ele tem ali um planejamento de carreira, pode chegar a ser um estrategista. Então ele começa a ver ascensão de cargos, processos, faturamento, salário dentro do digital. Isso era uma coisa que até então não existia, né? Formação, né? Não tinha 5 anos atrás. Eu falei assim, eu gostaria de me formar gestor de tráfego, gostaria de me formar gestor de automação, gestor estratégico de lançamentos. Onde faz esse curso? Não tinha. Agora a gente tem, inclusive, lançamentos de produtos para formar pessoas por digital. Exatamente porque em algum momento, ao longo desses últimos 2 anos, a gente percebeu que também está faltando gente. Né? Não, além de tudo, falta gente. Falta gente que conheça o mercado, falta gente que já realizou uma série de coisas nesse mercado, porque é muito novo. E aí é engraçado, porque lá no corporativo, quando você precisa de um cara que é fera em alguma coisa, você vai no tempo de experiência. Não, eu vou contratar um cara que é consultor de BI há 10 anos, que esse cara já faz isso há 10 anos, logo ele é muito fera. Eu vou procurar um estrategista de lançamentos com 10 anos. Acho que não vai encontrar muita gente, não. Talvez você não encontre ninguém. Então, assim, até isso muda, né? Os times e todas as coisas como elas acontecem de formas diferentes. Então, eu acho que a gente está vivendo uma profissionalização do setor, né? Cada vez mais. O corporativo está entrando no digital, né? E assim, a gente também tem que olhar os prós e os contras disso. A gente precisa manter a agilidade, a flexibilidade, a coragem para inovar que a gente tem no digital, mas a gente também tem que estar ancorado no bom e velho
planejamento, orçamento, análise de impacto, que são coisas que a gente faz muito no corporativo e deixa de fazer no digital. Então, eu acho que assim, a gente precisa encontrar um equilíbrio para essas coisas coexistirem. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje é exatamente essa adequação. A gente está trazendo uma galera que vem do corporativo para o digital, para ajudar a galera do digital a compreender um pouquinho melhor do que é essa visão do corporativo. E a galera do digital tá ajudando essa galera do corporativo a abrir um pouquinho a mente e falar assim, não, cara, calma, não é tudo não funciona desse jeito também, não. Eu vou testar, eu vou trocar, eu vou ter uma verba para fazer coisas muito loucas que nunca ninguém fez, porque é assim que a gente foi moldado nesse mercado e você vai precisar aprender a conviver com isso também. Né? A gestão de risco ela entra muito no processo. Coisa que no corporativo a gente tem aversão. Risco, como assim? Vou testar um negócio que ninguém fez? Não, peraí, vamos devagar. E no digital a gente fala, não, vamos, disruptivo, e ninguém está fazendo, então eu vou ser o primeiro a surfar essa onda. Então, eu acho que a gente está vivendo o momento de transição. E aí, talvez daqui 5 anos, a gente olha e fala assim, nossa, cara, agora a gente tem um mercado digital completamente estruturado, né? Tem ali uma série de coisas que foram construídas a partir de agora, com os profissionais que estão sendo formados agora, com as tecnologias que a gente tem agora e com o jeito que a gente sabe fazer agora. E talvez daqui 5 anos nem seja mais nem esse jeito, nem esses profissionais, e nem essas coisas que a gente vai estar fazendo. Né? A gente tem aí a entrada, principalmente do nosso lado aqui de tecnologia, das inteligências artificiais. E aí, quando você olha para isso, você fala assim, cara, como que vai estar o mercado daqui 5 anos? Não sei. Né? Então, assim, o quanto essas tecnologias conseguem evoluir e suprir necessidades de negócio que a gente tem hoje. Né? A gente fala hoje eu tenho IA que gera criativo, eu tenho uma IA que gera uma copy, eu tenho uma IA que gera uma sequência de postagens ali de geração de conteúdo, que destrava um processo criativo. Então, assim, isso está mais aplicado no digital, mas assim, para eu que estou vindo corporativo, eu já tenho IA hoje que desenvolve código, entendeu? Então, assim, como que a gente vai estar nesse processo daqui 5 anos? Então, até isso ainda é desconhecido, né? Então, eu acho que a gente tem muito a explorar ainda ao longo desse tempo, desses próximos 5 anos, eu acho que ainda muita coisa vai mudar. Cara, eu concordo plenamente. Assim, acho que a tua visão foi bem cirúrgica em interpretar esse momento atual que a gente está tendo agora. Assim, eu acho que data bem essa visão. Eu compartilho totalmente, assim, principalmente pelo que a gente enxerga aqui dentro, com nossos clientes, com as pessoas que eu tive a oportunidade também de já conversar. Eu acho que deu uma bela de uma amarração, assim, em relação a, acho que esse inclusive é um dos motivos pelo qual a gente quis começar o Novo Dígito como uma oferta, vamos dizer assim, para o mercado, para trazer esse conhecimento mesmo, porque como esse momento está acontecendo agora, essa documentação ela é muito fundamental para o cara aprender nesse momento também, mas para a gente também poder ver o quanto isso vai andar, quem sabe, no futuro. Agora, você até me deixou curioso, falei, cara, pô, daqui 2 anos quero ver essa conversa de novo e ver o que mudou, né? Onde é que a gente tá nesse momento. Então, muito legal. Mas, cara, queria te agradecer o tempo, o conhecimento, a dedicação que tu teve em trazer todo esse teu conhecimento e a aplicação dele também aí na EG. Eu espero ter a oportunidade, quem sabe, de no futuro a gente ter uma outra conversa, explorar outros assuntos, porque eu acho que já deu para perceber que, cara, dá para a gente ir para vários outros lados e ter outras conversas. Então, muito obrigado, cara. Fico muito feliz por ter aceitado esse convite. Vou deixar um tempinho final só para tu se despedir aí, eu faço a minha finalização aqui pro pessoal. Eu que agradeço, Arthur. Obrigado pelo convite. Eu acho que gerar conteúdo para esse mercado, para as pessoas que estão querendo entrar nesse mercado, explorar um pouco mais, é muito rico. Né? Eu acho que essa discussão de ideias e de pontos de vista diferentes agrega muito. Né? Então, não só
para eu que estou aqui trazendo um pouco da minha visão sobre o processo, mas para você que também conseguiu colocar o teu ponto de vista, e principalmente para quem vai estar assistindo, que talvez tenha um outro background de conhecimento, vem de outras áreas, e consiga entender ali um pouco o que um cara do marketing consegue agregar, o cara da tecnologia consegue agregar, e a visão dele que está aqui nos assistindo e entendendo como é que tudo isso vai acontecer. Eu concordo contigo que eu acho que assim, a gente está num momento hoje que eu adoraria ver essa nossa conversa também daqui 2 anos para entender tudo que já avançou de possibilidades. Eu tenho também aqui as minhas angústias e as minhas felicidades em ver como a tecnologia está agregando, né? Às vezes eu fico muito feliz que eu falo assim, nossa, isso vai revolucionar uma série de coisas, mas às vezes eu também fico meio assustado, eu falo assim, eu acho que a gente está indo um pouquinho longe demais em algumas coisas. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado ali em como fazer algumas coisas. As portas estão abertas, sempre que vocês quiserem trocar essa ideia, pode contar comigo, estou à disposição de vocês, de quem estiver aqui assistindo, quiser também chamar no Insta, mandar uma mensagem, falar assim, puxa, vi que você falou sobre isso, queria explorar um pouquinho melhor, estou à disposição, contem comigo, a intenção é sempre agregar. Show de bola, cara. Bom, Guilherme, obrigado de novo. Pessoal, para quem ficou até o final, sempre agradeço muito a tua presença aqui e vale lembrar também que tem outros conteúdos, inclusive vou parafrasear aqui o nosso amigo, né, com outros pontos de vista, então fica o convite também para dar uma olhada neles e agregar um pouco mais esse conhecimento, interpretar um pouco também de tudo que está acontecendo e aquilo que a gente está querendo documentar aqui no Novo Dígito, beleza? Então, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau!